Graça e paz. Chegamos hoje à nossa 11ª aula da matéria de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, e hoje nós trataremos da nossa primeira aula extra, ou seja, a 11ª aula e a 12ª aula são aulas complementares, ok? São assuntos que não constam na apostila. Então, meus queridos, nós vamos tratar hoje das possíveis reações dos crentes à obra do Espírito Santo. Embora esta seja uma aula extra, trata-se de um assunto de grande importância, meus queridos, porque dentro de tudo que nós já vimos até aqui, nós não poderíamos deixar passar em branco um assunto tão importante quanto esse, uma vez que é um tema, conforme eu já disse, grandemente aplicado à vida do crente, aplicado a nossas vidas, ok? Então vocês hoje serão os primeiros a terem essa aula comigo, porque todas as demais aulas eu já dei no presencial. E esta é uma aula que eu preparei no ano passado e nunca apresentei. Hoje eu estou apresentando esta aula aqui para vocês, e vocês estão tendo o privilégio de serem os primeiros, ok? E quais são as possíveis reações do crente à obra do Espírito Santo, meus queridos? Primeiramente, devemos entender que as reações dos cristãos à obra do Espírito Santo podem ser classificadas em duas categorias, ou seja, as reações concernentes à obediência à obra do Espírito Santo e as reações provenientes da desobediência à obra do Espírito Santo. Comecemos, portanto, falando da obra do Espírito Santo, aliás, da reação do crente concernente à obediência, ou seja, a submissão ao Espírito Santo, a obra que ele opera em nós. Portanto, amado e amada de Deus, não tenha dúvida de que a obediência e a submissão são as atitudes que verdadeiramente agradam a Deus e que levam o cristão ao alinhamento dos seus desejos, das suas vontades, aos desejos e às vontades de Deus. A obediência a Deus é a única condição para que o servo do Senhor experimente as suas ricas bênçãos espirituais em sua vida. A obediência é a atitude que mais agrada a Deus. Comprovemos isto pela própria palavra de Deus, porque o texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é que a gordura de carneiros. Ou seja, meus queridos, Deus, ele tem prazer na nossa entrega total, na nossa obediência, não em sacrifícios. Ou sacrifícios de tolos, né? Como muitos hoje fazem por aí, essas pregações aí de troca que nós ouvimos, né? Ah, sacrifique, dê o seu Isaac. Esquecem que isso era simbolismo no Antigo Testamento e esquecem-se também que no Novo Testamento o grande sacrifício já foi feito. E o sacrifício no Novo Testamento que Deus pede a nós é que entreguemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, meus queridos, é uma entrega total, é total obediência, é isso que agrada a Deus. Hoje em dia vemos também muitas pessoas pregando aquela coisa, né? Resista ao diabo e o diabo fugirá de vocês, né? Entretanto, muitas vezes eles se esquecem que a obediência a Deus é a verdadeira condição de autoridade espiritual sobre os poderes das trevas, não a resistência em si. De nada vale tentar resistir ao diabo se não houver primeiramente uma vida de submissão a Deus. Eu vou comprovar essa verdade aqui para você pelo próprio texto bíblico. Tiago 4,7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Então, meus queridos, o que notamos aqui? O que vem antes aqui, meus queridos, de resistir ao diabo?
As pessoas pegam só essa partezinha aqui, né? O que vem antes? Vem uma sentença aqui, né? Resistir ao diabo primeiramente, e ele fugirá. Aliás, resistir ao diabo não. Sujeitai-vos a Deus, né? Primeiramente. Depois resistir ao diabo. Ok? Então, antes de resistir ao diabo, devemos ser primeiramente submissos, obedientes a Deus. O nome do Senhor Jesus, ele é poderoso na boca daqueles que são submissos a Deus. Ou seja, uma vida insubmissa a Deus não tem autoridade no mundo espiritual. Aqueles que têm uma vida torta, uma vida insubmissa a Deus, uma vida rebelde e sem consagração ao Senhor, estes não possuem autoridade espiritual. Quer uma prova? Vê se alguém que tem a vida torta vai lá expulsar demônio, mas expulsar de verdade, não digo coisa forjada como muitas igrejas neopentecostais têm feito hoje. Vai expulsar demônio estando com a vida torta para ver o que acontece. Sujeite-se, pois, a Deus, achegue-se a Ele, e Ele se achegará a você. Entregue suas vontades a Ele, ouça a doce voz do Espírito Santo e submeta-se a Ele. Então terá êxito em tudo. Leia o livro de Atos, meus queridos, e veja quantas vezes o Espírito Santo orientou seus servos, impedindo que eles fossem por determinados caminhos, instruindo-os a irem por outros caminhos. A obediência à obra do Espírito Santo é o segredo do êxito cristão em todas as áreas. A obediência é o único meio de desfrutar as bênçãos do Senhor em qualquer área da vida. Pode ler a Bíblia de capa a capa e você vai constatar que o Senhor não abençoa aos desobedientes. Em Deuteronômio, Deus pôs bênção e maldição diante do povo israelita. Se eles obedecessem, eles desfrutariam das bênçãos de Deus. Se optassem pela desobediência, cairiam em maldição. Vamos ver o que dizem alguns homens de Deus a esse respeito? Vamos lá. Segundo o pastor Enéas Tonini, da mesma forma que a submissão à soberana vontade do Senhor Jesus era uma condição para o cumprimento da promessa do Pai na vida dos 120 discípulos que obedientemente se reuniram no cenáculo no dia de Pentecostes, hoje a mesma submissão constitui a condição primordial para que o Espírito Santo que habita no crente o possua e o encha para as grandes realizações do reino. Bem, meus queridos, nesta mesma linha, Wayne Grudem afirma que o Espírito Santo dá evidência mais forte ou mais fraca da presença ou bênção de Deus de acordo com a nossa resposta a Ele. Isso significa que o Espírito Santo reflete o prazer ou desprazer de Deus com a fé e a obediência, ou a incredulidade e a desobediência do povo de Deus. Em outras palavras, a obediência é a condição básica para o cristão desfrutar do favor e das bênçãos de Deus, ao passo que a desobediência o coloca fora das bênçãos e do favor divino. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Então vamos ver agora as reações do crente proveniente da desobediência, ou seja, da insubmissão. Há poucas diferenças entre os estudiosos, meus queridos, no tocante às atitudes de desobediência dos crentes em relação à obra do Espírito Santo. E para a aula de hoje nós vamos considerar aqui as seguintes ofensas cometidas pelos cristãos contra o Espírito Santo: resistir ao Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo, tentar o Espírito Santo e extinguir ou apagar o Espírito Santo. Então vamos ver a primeira aqui, meus queridos, que é a de resistir ao Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 7,51, Estevão falando aqui: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais.
Então, de acordo com o pastor Antônio Gilberto, o ato de resistir ao Espírito Santo é um pecado cometido tanto por crentes como por incrédulos. Os incrédulos, eles resistem inicialmente ao testemunho do Espírito Santo em seu coração, eles dizem não continuamente ao convite da salvação e recusam também ouvir e ler a palavra de Deus. Vimos, meus queridos, na aula número 8, que tal resistência ofende ao Santo Espírito de Deus e agrava ainda mais a condição dos incrédulos como réus do juízo divino. E terríveis são as consequências de se resistir ao Espírito Santo. Já no tocante aos crentes, o pastor Antônio Gilberto continua sua explanação dizendo que nós ofendemos ao Espírito Santo resistindo. Ao recusar os impulsos interiores do Espírito Santo dentro de nós, como desobedecer seu impulso para orar, para testemunhar, para apartar-se do mal, entre muitas outras coisas. Ao rebelar-se contra a autoridade divina, também, quer seja autoridade direta, né? Deus e a palavra de Deus, quer seja uma autoridade indireta, ou seja, uma autoridade delegada por Deus, como a família, que é uma autoridade social, como o governo, que é uma autoridade civil, como a própria igreja, que é a autoridade religiosa. Em resumo, meus queridos, resistir à voz do Espírito Santo, né, à voz de Deus, de todas as formas, consiste em ofendê-lo. É o que diz o pastor Antônio Gilberto na Teologia Sistemática Pentecostal, páginas 209 e 210. Então, qual é aqui a outra reação aqui possível dos crentes? Entristecer ao Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, meus queridos, vocês vão notar que todas as ofensas citadas na aula de hoje comprovam que o que aprendemos, né, na nossa primeira aula do nosso curso, que o Espírito Santo é uma pessoa, porque o Espírito Santo ele possui intelecto, que é a mente, né, ele possui volição, que é vontade, e ele possui também sentimentos, ou seja, ele manifesta a sua vontade, ele toma decisões, e ele também ama e se alegra. Ele também se entristece, meus queridos. É o que nós vimos nesse texto aqui. Pode uma mera energia ou força ativa entristecer-se? Conforme nós já perguntamos isso aí, evidentemente que não. Portanto, meus queridos, no texto de Efésios capítulo 4, versículos do 25 ao 32, que é o contexto aqui desse texto aqui de Efésios 4:30, entre os vários pecados que o apóstolo Paulo aconselha os crentes a não cometerem, né, pecados interiores e pecados exteriores, né, coisas semelhantes àquelas obras da carne que nós vimos na aula passada, né, um dos principais pecados que entristecem o Espírito Santo neste contexto são as más conversações, isto é, mentiras, palavras torpes, blasfêmias, gritarias, e todo tipo de pecado relacionado à língua. Isto é, relacionado à falta do desenvolvimento da virtude da temperança, meus queridos, que nós vimos também na aula aí sobre o fruto do Espírito. Então leia o contexto deste texto e verifique. Porque nesse sentido, meus queridos, Francis Fulks, ele lembra-nos aqui de que não somente os pecados relacionados à língua, mas todo tipo de pecado cometido pelo cristão causa tristeza em Deus. Pois o cristão foi chamado à comunhão com ele, da qual o Espírito Santo é o vínculo. Portanto, ao ofender um irmão por atos ou palavras, o cristão automaticamente entristece o Espírito Santo. Isso é importantíssimo, meus queridos. Por quê? Porque quando algum irmão te ofende, ele também ofende ao Espírito Santo. E quando você ofende a algum irmão, você também ofende ao Espírito Santo, entristecendo-o. Nesse sentido, meus queridos, Evans e Coder, eles afirmam aqui que o Espírito Santo é a pessoa mais sensível da Trindade.
E o contexto de Efésios capítulo 4 nos diz, né, que o espírito também pode ser entristecido através de conversas e brincadeiras tolas. Se o cristão permitir que esse tipo de atitude ou coisas semelhantes às obras da carne, de Gálatas 5, 17 a 19, né, se instalem em seu coração e se expressem em suas palavras e vida, o Espírito Santo certamente vai sair entristecido. Isto é importante demais, meus amados. Amém? Então, vamos a outra possível reação dos crentes à obra do Espírito Santo. O texto de Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, diz aqui, a questão lá de Ananias e Safira, né? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herança, da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Esses versículos mostram-nos não somente que o Espírito Santo é uma pessoa, conforme vemos no versículo 4, mas também que ele é uma pessoa divina, ou seja, ele é plenamente Deus, conforme nós vemos no versículo 4. Ok? Aqui o apóstolo Pedro claramente exercitou o dom do discernimento de espíritos, lá de Coríntios, de 1 Coríntios 12:10, que nós veremos na próxima aula. Ele exercitou esse dom por meio do qual Deus prescrutou aqui o coração de Ananias. E o Senhor abomina as atitudes e sentimentos hipócritas, muitos dos quais carregamos em nossos corações e precisamos abandonar por meio do processo de santificação, meus queridos. Porque afinal, quem é o homem para pensar que pode enganar a Deus? O pecado de Ananias e Safira não estava no fato deles terem vendido apenas uma parte da sua propriedade e conservado outra parte consigo. Não, meus queridos. Seu pecado foi o de mentir ao Espírito Santo, como se isso fosse possível, como se fosse possível enganar a Deus. Amado e amada de Deus, Deus sonda até os nossos pensamentos e os conhece até mesmo antes deles virem às nossas mentes. Portanto, mentir para Deus não somente o ofende, como também expõe o mentiroso ao ridículo, mesmo que ninguém o saiba, pois mentir para Deus é enganar a si mesmo, é enganar a si próprio, uma vez que ninguém, absolutamente ninguém, pode enganar a Deus, porque Deus é onisciente. Tomemos, portanto, cuidado, meus queridos, com a hipocrisia, sejamos honestos, tanto com Deus quanto conosco, ok? Vamos aqui a outra possível atitude dos crentes com relação à obra do Espírito Santo. O texto de Hebreus, aliás, que é, aqui deixa eu falar antes, né, tentar o Espírito Santo, né? Então o texto de Hebreus capítulo 3, versículos de 7 a 9 diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Bem, meus queridos, o pastor Antônio Gilberto aqui fala do perigo da hipocrisia. Então, segundo ele, tentar o Espírito Santo significa pecar conscientemente até quando o Espírito Santo suportar. Trata-se de um pecado cometido tanto por incrédulos como por crentes, cujas implicações são mentir ao Espírito Santo, enganar os servos de Deus como congregação, isto é, como corpo, né? E ser hipócrita. Porque a hipocrisia, o hipócrita, né, devia saber que o Espírito Santo sonda e conhece os corações. Então nós devemos sempre nos lembrar
que vários pecados apontados na Bíblia se tornam muito mais danosos e muito mais perigosos quando eles são praticados de modo contínuo, de modo obstinado, ou seja, de modo repetido, meus queridos. O que, de certo modo, cega aquele que está na prática do pecado a ponto dele inconscientemente achar que pode enganar a Deus, mesmo que conscientemente ele saiba que isso seja impossível. Portanto, o caminho para a reconciliação com Deus e para a retomada do verdadeiro caminho é sempre o arrependimento, confissão e abandono do pecado, meus queridos. Então vamos aqui a outra possível reação do crente à obra do Espírito Santo, que é apagar ou extinguir, o Espírito Santo. O texto de 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito. Devemos tomar cuidado para não extinguirmos o Espírito Santo, meus queridos. O termo extinguir aqui significa apagar, sufocar. Portanto, não podemos pôr em dúvida a operação e a manifestação do Espírito Santo na igreja. Não devemos criticar de forma depreciativa os testemunhos e as pregações que nós ouvimos, para que não venhamos nós também sufocarmos o Espírito Santo dentro de nós. Claro que nós devemos ter sempre em mente a diferença que há entre analisar e depreciar, meus queridos. Também devemos buscar o discernimento de Deus, principalmente nesses pontos, ok? Bem, tendo em mente aqui que nesse contexto o Espírito Santo é comparado ao fogo, e sabendo também que este é um pecado cometido apenas por crentes, não por incrédulos, mas apenas por aqueles que possuem o Espírito Santo, vamos ver o que diz o nosso querido pastor assembleiano aqui, Antônio Gilberto. Aqui diz, não apague o Espírito Santo. Então, apagar ou extinguir o Espírito Santo é abafar, reprimir, sufocar o calor e a luz provenientes dele. É, pois, reprimir a voz do Espírito dentro de nós, opor-se à operação dele em nosso meio, não renovar-se espiritualmente, impedir a sua operação pelo mundanismo, materialismo e humanismo. Bem, conforme nós aprendemos, meus queridos, no início do nosso curso, o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é sensível. Sendo assim, todo tipo de insubmissão do crente para com Deus o ofende. Aprendemos na aula número 9 que estamos em um contínuo e progressivo processo de santificação, no qual a cada dia nos moldamos cada vez mais à imagem e à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santificação, portanto, é aperfeiçoamento, e quando nos aperfeiçoamos, aprendemos a não ofender o Espírito Santo. No entanto, nós o temos ofendido em muitas ocasiões, meus queridos. Mas para o crente salvo, comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus, e nesse mesmo sangue lavado e remido, sempre há uma saída, sempre há um escape, sempre há uma solução, pois o Senhor, o Espírito, é santo. Ele nunca nos abandona, jamais, meus queridos, jamais. E qual é então a saída e a solução para as ofensas que nós, crentes, cometemos contra o Espírito Santo? Arrependimento, meus queridos, arrependimento. O Salmo 151, verso 17 diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E a primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 7 e versículo 9, diz exatamente isto. Olha aqui. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aí vem a sentença aqui para nós, meus queridos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus.
Deus nunca nos abandona, meus queridos. Sempre há um escape, sempre há uma solução. Para todo pecado, a solução é o arrependimento, meus queridos. Vejamos o que diz o comentário Moody a esse respeito. Se por um lado o pecado entristece o Espírito Santo, por outro lado o remédio para o crente é a confissão. Aí mostra esse texto que nós acabamos de ler, 1 João 9. Embora o Espírito Santo possa ser entristecido, ele jamais abandona o crente. Ele é o nosso selo, fomos selados por ele para o dia da redenção, conforme Efésios 1,13. Ele é a garantia de que a nossa redenção será completada. Louvado seja Deus. Há outros aspectos da obra do Espírito Santo na vida dos crentes que não foram, queridos, abordados aqui no curso nem na apostila, para as quais seria preciso escrever muitas e muitas outras páginas. No entanto, eu creio que as obras e as características que foram abordadas em nosso curso aqui e que ainda serão abordadas, sejam suficientes para que nós tenhamos uma leve ideia da atuação do Espírito Santo em nossas vidas e em tudo mais, meus queridos. Portanto, esforcemo-nos sempre para não contrariarmos a pessoa sensível e divina do Espírito Santo. Concluindo, portanto, a aula de hoje, podemos dizer aqui, amados, com a mais pura certeza, que o Espírito Santo é uma pessoa sensível, isto é, ele sente nossas reações e reage a nossas atitudes. Esta é uma frase curta, porém profunda. Medite nesta frase, amados. Eu vou repetir aqui. O Espírito Santo é uma pessoa sensível, isto é, ele sente nossas reações e reage às nossas atitudes. Amém? Então que Deus os abençoe. A próxima aula aqui, nós trataremos aqui a aula extra número 2, que é a aula de número 12, Vamos falar dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Portanto, conforme eu sempre digo, acompanhe o estudo sistemático das Sagradas Escrituras, consultando sempre as Sagradas Escrituras. Amém? Então, meus queridos, que Deus os abençoe. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Tenham um excelente estudo e até a próxima aula, que será a nossa penúltima aula, ok? Fiquem na paz.